eu queria ser menos científico e menos formal. Eu espero que seja, porque na verdade este assunto nos leva a uma reflexão que pode ser muito bem constatada pela ciência. A ciência, por meio de todas as suas pesquisas, revela que todos nós temos uma sede de alma por paz, uma sede interior por sermos respeitados, por sermos aceitos, por termos nossas opiniões devidamente percebidas. Nós nos entendemos como entes que são efetivamente preciosos para a sociedade. Todo mundo precisa de nós. E esta é a sensação que nós temos. Mas nós nos deparamos com o fato de que muitas vezes o que acontece além do nosso horizonte não nos interessa. O que é percebido por nós, e isso já foi comentado exatamente na palestra inicial do nosso programa, é que a cultura da paz é uma coisa sobejamente necessária. O grau de injustiças que nós assistimos e o grau de injustiça que todos os dias se vê já entraram na nossa forma de avaliar a sociedade e já se tornaram situações absolutamente cotidianas e sem efeito nenhum. Não tem importância que alguém tenha morrido ou alguém tenha sido injustiçado, porque isto já está massificado em nós. Nós sequer conseguimos ouvir uma palestra. Nós sequer conseguimos nos concentrar por mais de 10 minutos. Porque já não mais nos interessa, nós estamos sobrecarregados de informações. Nós estamos constantemente pensando em como estar cientes dos fatos e, eventualmente, nós nos percebemos como pessoas que, se existirem, ninguém vai notar. Ora, isto é comprovado também, que nós temos organismos, instituições que estão absolutamente preocupadas em manter princípios e valores que sejam plausíveis para a humanidade como um todo. Nós temos uma projeção para 2030 de altos valores que deveriam ocupar a mente de toda a população mundial e que deveriam certamente conduzir a humanidade a uma sobrevivência. A preocupação daqueles que estão se reunindo, muitas vezes em várias partes do mundo, é justamente com o objetivo de que a humanidade não se engula, não seja consumida por ela mesma. Este é um fato que está acontecendo. Os organismos internacionais estão preocupados na relevância das ações entre as nações, na igualdade de direitos de todas as pessoas. A gente bem sabe, quando estuda teologia, a gente bem sabe que todos esses valores eles procedem originariamente dos escritos sagrados da Bíblia. É de lá que vem. Entretanto, no decorrer dos séculos, nós percebemos uma secularização destes valores. E sob a perspectiva de secularização destes valores, o que nós encontramos é que Deus é tirado do centro das atenções
e o ser humano é colocado no centro das atenções. Então, os valores e princípios continuam basicamente os mesmos na sua literalidade, entretanto, não na sua aplicabilidade. O que a gente percebe, então, é que ao recorrermos a pensadores que deram origem à Reforma Protestante, e eu quero trazer aqui algumas contribuições de João Calvino, porque ele foi, sobretudo, um homem humanista, cristão, um homem voltado para o estudo, para a reflexão da Bíblia Sagrada, e a sua obra mais conhecida, na verdade, era uma preocupação de orientar a sua membresia na igreja de Estrasburgo, quando começou. Era um manual cristão, e a primeira pessoa a quem ele endereçou esse trabalho foi uma pessoa que não gostava dos cristãos protestantes. E ele disse: olha, eu quero apresentar esta obra para mostrar como nós pensamos. E o que ele fala, entre muitas coisas, e eu gostaria que você pensasse um pouquinho nisso, é que cada pessoa que não nasce segundo a visão cristã, não nasce por acaso, você não existe por acaso, você não é uma obra meramente de seu pai e sua mãe. Você é uma pessoa única no planeta, não há ninguém como você no planeta. E Calvino afirma que cada pessoa tem como que uma vocação. E quando a gente pensa em cada ser humano com uma vocação, nós não pensamos necessariamente numa profissão, numa habilidade, numa competência, nós pensamos numa espécie de missão. O lugar onde você está, o seio da sua família, o seio do grupo onde você está, o envolvimento que você tem com as pessoas, faz toda a diferença se você se entender como uma pessoa que tem um propósito de existência. E quando você pensa na cultura da paz, naturalmente, nós somos levados a pensar que você é naturalmente uma pessoa destinada a promover uma cultura da paz. Nasce em você a paz. Nasce em mim. Nasce na minha contribuição para a vida dos outros. Nasce exatamente no convívio com os outros. Nasce na contribuição que eu posso promover na vida das pessoas. Eu não estou falando aqui do processo de salvação. Eu estou falando simplesmente de coisas que Calvino meditou. Deus nos criou, e quando nos criou especiais para glorificarmos o seu nome. Ocorre que neste conjunto de ações, nós somos pessoas com uma vocação. E eu fico perguntando para uma turma de pedagogia, por que é que você escolheu pedagogia? Você sabe onde vai levar a pedagogia? É claro que a gente tem uma porção de exercícios profissionais que a gente pode utilizar com pedagogia. Mas, basicamente, uma licenciatura em pedagogia nos leva imediatamente, nos remete imediatamente ao fato de que nós seremos mentores e formadores de pessoas. Se eu juntar o conceito de vocação e juntar o curso que eu escolhi para fazer, eu tenho que levar em conta que eu não quero meramente ter um diploma da educação superior. Eu quero saber de algo que seja tão prático que me leve a fazer aquilo que eu estou aprendendo.
Então pessoas vão me olhar. E pessoas vão me ver como seu exemplo. E pessoas vão pautar suas vidas em cima da minha. E pessoas vão atuar respaldados nas minhas palavras e na comunicação que eu fiz. Eu tive uma chance maravilhosa em certa ocasião. Eu fiz admissão. Admissão é a transição do grupo escolar para o ginásio. Essa turma nem sabe o que é isso. Eu sou desse tempo. O senhor é desse tempo. Então o senhor sabe da minha luta. Primeira série, que era um conjunto de professores, de vários professores. Até a admissão era um professor só na classe. Depois vários professores, cada um dentro da sua especialidade. A professora de matemática perguntou à classe: quem é que conhece a conta desse jeito? Alguns levantaram a mão. Quem é que conhece a conta daquele outro jeito? Eu levantei a mão, mas assim, com o cotovelo na carteira, um preguiçoso danado, e o lápis. Ela não viu meu lápis, ela não viu meu braço na carteira. Ela disse para a turma: aquele lá não sabe nada. Eu reprovei. Passei um ano inteiro sem aprender matemática. Houve um momento em que essa professora foi demitida, e eu era adolescente, eu não sabia por que ela foi demitida, mas ela reprovou a escola inteira. Era ótima. O fato é que veio um substituto, e no meio do ano, esse substituto diz assim: fulano, cicrano, beltrano, Wilson, quero falar com vocês no fim da aula. Nós ficamos, e ele se abriu para nós e disse assim: olha, vocês vão muito mal em matemática. Eu quero que vocês vão na minha casa. E ele tinha uma lousa de 40 por 60. E ele ensinava as contas assim, eventualmente indo para a parede, porque não cabia na lousa. E eu passei de ano. E eu fui avançando na minha carreira de estudante. Um dia, eu peguei o metrô, e eu vi um senhor que tinha um rosto familiar. Aí eu cheguei para ele, não aguentei, cheguei para ele e perguntei assim: desculpe, o senhor lecionou no grupo escolar Senador Flacker, lá em São Caetano? Ele disse: eu lecionei. O senhor lecionou matemática? Eu lecionei. Foi lá pela época de... não vou dizer. Eu disse assim: olha, eu quero dizer uma coisa ao senhor. O senhor salvou a minha vida. O senhor salvou a minha vida. Porque foi exatamente este senso de vocação que fez aquele homem ter piedade daqueles estudantes e de levá-los para a casa dele e promover com eles uma educação a fim de que eles andassem um pouco mais na vida. Com esse conceito de vocação, eu queria chamar a sua atenção para uma outra coisa que Calvino fala. Quantos minutos já foi? Tudo isso? Quando Calvino chega a falar a respeito dos preceitos, ele diz: quando Deus diz não matarás, ele também diz: olha, se você tiver ódio, você está matando. Ou seja, o legislador, Calvino chama Deus de legislador, ele diz: o legislador se preocupa com o preceito que fala do lado de fora e do lado de dentro da pessoa. Mas quando a gente vê um governador fazendo uma lei,
a gente observa que a população não está preocupada com o efeito dessa lei do lado de dentro, só do lado de fora. Então, se o governador escrevesse, não mate, é possível que você não matasse, mas a indiferença, como foi dito aqui, o ódio, ficariam ali. Dá para a gente assistir muitas vezes isto. Às vezes a gente fala uma palavra para uma pessoa e ela desencadeia uma série de insultos para a gente. O que de fato aconteceu? Ela parecia tão serena, mas do lado de dentro dela há uma revolução. O que Calvino está insistindo é que precisa haver um processo de conversão. E eu não estou falando de salvação, mas um processo em que a lei que age do lado de fora tenha significado do lado de dentro. Ou seja, para que a gente tenha uma cultura da paz, a gente precisa se apaixonar pelo preceito. Eu preciso querer a paz internamente, e para isso eu preciso promover a paz, porque ela é a minha causa. Eu preciso tratar da pessoa, e nesse sentido é que vem o conceito do verbo ágape ou agapau, que é o gostar de uma pessoa e não importa o sacrifício que a gente faça por ela, a gente quer o bem dela, independentemente dela retribuir ou não. A cultura da paz vai nesta direção. E onde isto começa? Quando nós olhamos para a cultura da paz, nós temos que começar por nós mesmos. Tem até uma ilustração de sermão que eu posso usar aqui. Um enxame de estrelas do mar na praia. Conhece essa, não é? E um garoto jogando algumas para o mar, entre milhares. E alguém chegou e disse assim: o que você está fazendo não vai servir para nada, porque você não vai conseguir jogar as milhares. Ele disse: mas pelo menos as que eu jogar vão sobreviver. Quando nós pensamos na família, na escola, como instituições pelas quais a paz é promovida, nós temos que pensar o seguinte: primeiro, essa cultura da paz nessas instituições precisa ser teorreferente. Você precisa ser teorreferente. Você precisa acreditar em valores maiores do que os seus. Você precisa acreditar em situações maiores do que a visão que você tem. Se eu te perguntar, você enxerga se o microfone está ligado ou não? Você sabe que está ligado porque você está ouvindo. Mas eu estou vendo aqui a etiqueta dele ligado, mas você não está. É assim que a gente enxerga o mundo. Nós enxergamos o mundo unilateralmente, quando nós temos conceitos e preceitos que são superiores aos nossos, e os adotamos, a nossa visão se multiplica. Então, na cultura da paz, nós precisamos ser teorreferentes. Os pais precisam ser agentes. Olha, se você não ouve seu pai e sua mãe porque acham que eles são ultrapassados, experimente ouvi-los. Se você é pai ou mãe, se lembre que você tem um ser humano que está sendo formado nas tuas mãos. Ele vai ser, em boa parte, aquilo que você fizer com ele. Quando pais se separam, como é que fica o estado dos filhos? Que desgraça isso promove. Eles estão tratando da felicidade própria, mas eles esqueceram que eles geraram alguém, e talvez você seja esse alguém.
O que sobrou para você? Então, quando se pensa na cultura da paz, se pensa em constituição de família sólida, que tem teorreferência e que parte para uma educação salutar dos seus filhos, estabelecendo para eles direitos e deveres, limites. Nós precisamos de limites desde o dia em que nascemos. Quando tratamos do professor em sala de aula com os alunos, ainda que ele seja encarado como facilitador do conhecimento, ele é padrão. Ele é pessoa que conduz os seus alunos a uma reflexão. E ele tem o dever de mostrar o mais que ele puder, sob todos os aspectos, e não defender uma postura que eventualmente leve as pessoas à violência. Ele não é um agitador, pelo contrário, ele é um mestre. E vocês estão se preparando para cuidar de gente, e com isso vocês têm que ter a sabedoria de lidar com as pessoas, entender suas diferenças e promover entre elas a paz. E finalmente, quando nós pensamos na instituição, escola, nós devemos promover um currículo que seja rico no conhecimento científico, mas que também tenha o conjunto de instruções que renovem em nossa mente e em nosso coração os valores que são necessários para a cultura da paz. É por isso que numa instituição como esta, se tem ética e cidadania, se tem empreendedorismo, se tem tecnologia, ciência e sociedade, e tem outras matérias que dizem assim, o que é que eu tenho a ver com isso? Ora, nós queremos que você saia daqui suprido do seu diploma de pedagogia, mas também suprido de princípios e valores que vão ajudar você a ser cidadão, cidadã, no contexto da nossa sociedade. Então, eu vou terminando por aqui, porque vocês tiveram palestras excepcionais hoje, e vocês precisam estar atentos a duas coisas. Você tem vocação. Segunda coisa, você e eu fazemos diferença onde estamos. Nós podemos ser usados desde que haja em nosso coração uma situação apaixonada por esses valores e princípios, porque por meio dessas coisas nós construímos a paz. Muito obrigado.